Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Ele está aqui, amém? Você sente Ele aqui? Glória a Deus. Então celebre a presença dEle aqui, querido. Ah, Espírito Santo, como é bom te sentir, Pai. Como é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Romanos, capítulo 1. Glória a Deus. Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus, irmãos. Como é bom, irmãos, estar na presença dEle, sabe? Porque a nossa função é só desaparecer, irmãos. É bom demais. Isa, é só desaparecer, que a fumaça já está aqui, a glória já está aqui. Você achou? Amém? Deixe aberta aí a sua Bíblia. Vamos ler o versículo 1. A gente vai ficar junto aí no versículo 1. Tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado, obrigado, príncipe, Deus te abençoe. Vou chamar de lindão não, que ele falou que Isadora fica com ciúmes. Aí é só príncipe, príncipe pode, né, Isa? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém? Glória a Deus. Queria que você fechasse os teus olhos por um minuto e orasse aí. A pastora já me abençoou ali. Mas ora para o Senhor falar conosco, com você. Para o Senhor continuar falando, porque Ele já tem falado aqui essa noite. Como a pastora nos antecedeu aqui, a gente veio trazer, irmãos. Eu vim trazer, irmãos. Mas Ele é tão bondoso, Ele é tão misericordioso, que Ele já está falando conosco. Então ore e fala: Paizinho, o Senhor sabe que eu vim buscar uma resposta do Senhor aqui. O Senhor sabe que minha vida está em Suas mãos, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Fala com Ele aí. Fala: Senhor, não deixe esse maluco aí atrapalhar o que o Senhor quer continuar falando, não. Não deixa ele falar nada dele. Ora por mim, irmãos. Isso. Sim, Paizinho, não nos deixe atrapalhar o que o Senhor vai continuar fazendo aqui nesse lugar. Obrigado pela vida do nosso pastor que está aqui ministrando comigo. Obrigado, Jesus, pela vida dos Teus filhos e Tuas filhas que já estão queimando aqui nesse lugar. Nós queremos continuar, Senhor, queremos continuar. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, livro de Romanos, a carta de Paulo à igreja em Roma, é uma carta que eu particularmente admiro muito, Dani. Para mim é uma das cartas mais poderosas de Paulo.
Eu acredito que, não sei se foi um dia, quantos dias Paulo demorou para escrever essa carta. Por mais que ele tinha um copista, né, mas nós falamos que ele escreveu, enfim. Mas eu acredito que se foi uma semana, ele estava numa semana muito inspirada. Se foi num mês, Carlão, ele estava num mês muito inspirado. Porque a carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito, muito poderosa. Cada versículo que você lê, cada palavra, isso vai saltando dentro de nós. Paulo fala de temas e assuntos extraordinários, poderosos, chaves que mudaram e até hoje mudam vidas de homens que foram reformadores, avivalistas. Homens que fizeram histórias na nossa história e que, se formos parar para estudar a sua biografia, homens que se converteram lendo versículos desse livro. Um avivamento que, através de uma carta, transcendeu séculos e séculos e até hoje traz vida, traz alimento, traz resposta para os nossos dias atuais. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta tão poderosa que algumas escolas nos Estados Unidos estudam, tem a carta aos Romanos como matérias escolares para estudarem textos. A linguagem que Paulo usa, sabe, a inspiração com que ele fala. E o contexto aqui, Paulo escreve essa carta para a igreja de Roma para tratar alguns assuntos, Laís. Dentre esses assuntos, o capítulo 1 foca um pouco mais nesse assunto, que eu vou citar como contexto para a gente só entender aqui. Meu amigão, segundo o historiador Caio Suetônio, no livro A Vida dos 12 Césares, se você quiser ler, eu te aconselho, é muito bom. Ele fala um pouco do contexto aqui, político de Roma. Ele fala um pouco do imperador da época, o imperador Nero. E ele fala um pouco como a igreja estava começando a ser oprimida pelo imperador Nero, diante as suas práticas. A igreja, um novo movimento, algo sendo pregado, o evangelho sendo pregado, a verdade sendo pregada, Jesus sendo pregado. E segundo o Caio Suetônio, o imperador Nero, ele praticava práticas horríveis. Segundo o próprio historiador, ele tinha 2 namorados. E ele pregava isso, ele era contra a igreja. E isso, de certa forma, oprimia a igreja. E uma das razões que Paulo escreve essa carta é exatamente para encorajar a igreja. E por que eu falo isso? Porque isso nos encoraja dentro do nosso contexto atual, Wagner. Porque vivemos diante de um grande momento da igreja na nossa nação, no mundo. Mas a verdade é que muitos têm sido oprimidos com as heresias, com os desvios que o mundo prega. Dizendo que não é mais pecado, dizendo que a igreja está ultrapassada, dizendo que aquilo que a igreja prega não é mais verdade, e eles agora querem viver a sua própria liberdade, querem mudar o que está escrito. Só que o capítulo 1 é um capítulo, Dani, que o Paulo, ele encoraja a igreja de Roma a continuar pregando a palavra. E no versículo 16, ele fala um versículo muito conhecido, quando ele diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo, ele é poder de Deus. E Nilson, ele está encorajando a igreja, dizendo: continuem pregando a verdade, continuem pregando Jesus, ainda que todo mundo diz que não, ainda que o imperador diz que é mentira, que persiga a igreja, continuem pregando, porque é o poder de Deus e não temos vergonha de pregar o evangelho. E isso é maravilhoso demais. Ele trata isso no capítulo 1, ele vai tratando outros assuntos. E eu, quando parei para estudar a carta de Paulo aos Romanos, no versículo 1, irmãos, eu aprendi muita coisa com Paulo, nesse versículo, numa simples apresentação. E é aqui que eu queria conversar com vocês, na apresentação de Paulo, algumas lições que ele fala
na sua apresentação da carta. E é maravilhoso. Você está comigo aí no versículo 1? Está com a sua Bíblia aberta? Vamos lá? Ele diz, ele está se apresentando. Ele diz, Isa, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Logo no começo aqui, minha pastora, eu já fico admirado com Paulo, Wagner, porque ele começa uma carta, minha pastora, de apresentação, aonde ele está se apresentando, aonde ele está dizendo quem é que está escrevendo a carta, e ele já começa escrevendo a carta, ensinando coisas lindas para nós. E algo que me chamou a atenção foi ele iniciar a carta escrevendo Paulo. Que isso, Felipe? Isso chamou a sua atenção? Sim, irmãos. Porque Paulo aqui já exercia o seu apostolado. Paulo já exercia a sua função de apóstolo. Paulo já era reconhecido pela igreja como um apóstolo. E mesmo assim, isso é normal em nosso meio, nós começarmos nos apresentando como talvez o nosso título, aquilo que a gente exerce, Carlão. Mas ele inicia a carta dizendo Paulo, falando do seu nome, mostrando para nós, meu amigão, que ele valorizava mais o nome do que o título. E isso eu gosto e eu acho importante da gente falar, porque isso é profético, isso é de Deus. Quando nós falamos para uma pessoa sobre isso, quando nós profetizamos na vida de alguém, eu amo fazer isso de forma profética, dizer nosso pastorzão Edson, nosso apóstolo Edson, nossa apostila Érica, apóstola, apostila. Isso é maravilhoso, nós estamos profetizando, nós estamos celebrando, isso é uma questão de honra. Só que se tratando de si mesmo, eu acho bonito a atitude de Paulo quando ele diz Paulo, porque ele está valorizando o nome em primeiro lugar e o título em segundo plano. Ele está dizendo que o nome é mais importante do que o título, porque o nome fala de quem eu sou, o título fala daquilo que eu exerço, o título fala talvez de talentos, o nome fala de caráter. O título, minha irmã Irineia, talvez fala sobre os dons, mas o nome, pastor Fábio, fala sobre fruto. E ele está ensinando para a igreja, ele está ensinando para nós, minha irmã, vale mais o caráter do que aquilo que eu exerço, vale mais o fruto do que os dons. E isso é muito perigoso, essa linha do fruto, Dani, para os dons, porque muita gente se ilude com os dons espirituais, e os dons espirituais são maravilhosos, irmãos. Eu amo os dons espirituais. Quem não ama, irmão? Os dons espirituais, enfermo sendo curado, sabe, irmão, a glória do Senhor, e interpretação, e profecia. Diga comigo, os dons. Mas pode falar, os dons são maravilhosos. Só tem um porém, irmãos. Os dons não podem ser separados dos frutos. Porque se alguém tem dom e não tem fruto, isso pode ser perigoso. Porque naquele grande dia, minha pastora Marta, quem tem só o dom vai chegar, a porta vai estar fechada. Janilce vai dizer assim, Senhor, mas no teu nome eu curei, no teu nome eu expulsei demônio, no seu nome eu fiz. E o Senhor vai dizer, o meu nome cura mesmo, o meu nome salva mesmo, mas o seu nome não está escrito aqui no livro da vida. É o que o Senhor está dizendo, é que o fruto revela quem você é, e isso é mais importante.
A pergunta é: o que nós estamos valorizando mais? O fruto ou os dons? Isso precisa andar em equilíbrio, igreja. Vale mais alguém, minha irmã, que tem o fruto do amor, que é o amor, e dentro do amor tem longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Dentro do amor, Carlão, vale mais alguém que tem fruto e não tem dom nenhum, tadinho, não tem dom nenhum, não consegue fazer nada, mas tem fruto. E se tem fruto, pelo fruto se conhece a árvore, e se pelo fruto conhece a árvore, se ela dá fruto, só tem um jeito de dar fruto: através do Espírito Santo de Deus. Se alguém produz fruto, essa pessoa tem o Espírito Santo de Deus. E se ela tem o Espírito Santo de Deus, é o Espírito que testifica que somos filhos de Deus, é Ele que nos constrange, é Ele que nos salva, é Ele que... Ele está nos ensinando sobre a importância de valorizarmos o fruto. E sabe, tem uma frase que eu não lembro a quem essa frase foi atribuída, mas ela diz algo muito importante. Ela diz: pregue em todo o tempo. Pregue em todo o tempo, em tempo e fora de tempo. E quando necessário, use palavras. Isso é maravilhoso porque ensina para nós que o caráter prega muito mais do que 1000 palavras. O fruto prega mais, irmãos. Eu lembro de um texto bíblico, ainda com Paulo, meu amigão, em Atos capítulo 16, em que quando ele é preso, minha pastora Marta, e na prisão, ele está preso, machucado, foi açoitado, está ele e Silas lá preso, acorrentado, e eles estão lá sentindo dor, e aí um olha para o outro, Carlão, e diz assim: e aí, Silas, como é que você está? Ele diz: olha, está doendo aqui, as costas dói. E você, Paulo, como é que está? Olha, eu também estou mal, está doendo. Mas como é que está o seu espírito? Olha, o espírito está pronto. A voz está aqui. E ele diz: então vamos adorar ao Senhor. E eles começam a fazer aquele culto. Um canta de um lado, eu acho que foi aí que surgiu o dueto, irmão. Um canta de um lado, um canta do outro, um ora daqui, outro ora de lá. E aí algo maravilhoso acontece, porque à meia-noite veio um tão grande terremoto, irmãos. De modo que as cadeias, as prisões, as correntes quebraram, as portas se abriram. E um terremoto muito maluco, Dani, porque o terremoto acontece, não cai teto, não cai parede, não cai nada, só quebra corrente e abre porta. Terremoto esquisito, pastora Mar. Eu aprendi que terremoto é choque de placas tectônicas, não é isso, Dani? Então que terremoto esquisito, que não abre chão, que não abre nada, só quebra corrente e abre porta. E o terremoto acontece, o milagre de Deus chega, Carlão. E aí eles estão prontos para sair, só que ninguém sai. Paulo não sai. E eu acredito, meu amigão, que ele disse: não vai sair ninguém, vamos ficar todo mundo aqui. E aí o carcereiro está roncando, dormindo a beça, meu Deus. E aí ele acorda assustado, e minha irmã, e ele vai tentar se matar, porque ele diz: meu Deus, se meu chefe descobrir que essa galera saiu daqui, que essa galera foi, ele vai me matar. Quando ele vai se matar, Paulo grita: não se mata, porque estamos todos aqui. Isso pega o carcereiro, pastor. E olha que eu acredito que ele ouviu, ainda que ele dormiu, acho que ele ouviu um pedacinho do culto. Ele ouviu um pedacinho lá do louvor, da oração, acredita, irmão. Mas estava lá dormindo. Mas quando ele olhou e viu: peraí, as correntes quebraram, as portas se abriram, e você continuou aqui? Ele diz: esse cara tem algo diferente. Ele diz: o que eu faço para ter esse Jesus aí? Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sabe o que é isso? O caráter de Paulo alcançou aquela família. Porque quando a mensagem falada não vai, quando alguém vê você com paciência, quando alguém vê você com mansidão, quando alguém vê você comprando e pagando, diz: aquele lá tem algo diferente.
Segura na mão de um crente pentecostal do seu lado aí, vai, rápido. Vê se ele é pentecostal, olha para ele, vai estar dando glória a Deus. Se ele não for, sacode ele para ele dar glória a Deus. Sacode o Wagner aí, Jonathan, sacode. Isso. Dá uma olhadinha para ele aí, John. Dá uma olhadinha de profeta. Diga assim para ele, ó, a sua vida. Não grita mesmo, diga a sua vida. É a Bíblia que o mundo precisa ler. Pregue com a sua vida, pregue com a sua atitude, pregue com os seus frutos, pregue em todo o tempo, pregue. Ah, eu não prego, Felipe, porque eu não sei falar, eu não falo igual a pastora Érica, eu também não falo, irmão, mas eu dou fruto, aí já vai, irmão. Dá fruto que vai, irmão. Dá fruto que dá certo. Deixa eu te falar algo espiritual aqui. O diabo não tem medo, irmão. Quando você fala no poder, mas ele tem medo quando você dá fruto. Tem medo. Teve um homem que chegou assim, olhou para o demônio e disse assim, ó, eu te expulso em nome do Jesus de Paulo. O demônio diz, vixe, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas você quem é? Pergunte para alguém aí uma pergunta bem desconfiada, diga assim, mas diga, o inferno sabe seu nome? Agora acaba até o glória, não sai um glória agora. Paulo, ele valoriza isso. E pastor amado, o nome, o caráter é maravilhoso. Ele já começa a carta ensinando pra gente na primeira palavra, Paulo. Aí ele continua, Carlão, servo de Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo. Irmão, a carta aos Romanos é tão poderosa que nós vamos ficar na terceira palavra e a gente encerra. Tá bom? Outro dia a gente termina o versículo. Eu falei, perguntaram o tema da mensagem, eu falei, coloca aí um capítulo missionário. Vai ter que mudar, filho, bota versículo. Um versículo missionário. Não vão sair nem do um, irmão. Paulo, servo de Jesus Cristo. Não vou nem entrar na parte do Jesus Cristo aqui, porque é maravilhoso, porque o costume da época, muitos falavam Cristo, Jesus, e Paulo, Jesus Cristo. O Jesus em primeiro. Era ele dizendo, eu até amo muito o Jesus que andava sobre as águas, o Cristo que ressuscitava morto, mas eu amo muito o Jesus que estava na fila para pagar imposto. Eu amo muito o Jesus que estava pedindo alguém para orar com ele, que estava suando sangue. Mas deixa eu chamar a atenção para essa palavra servo aqui, ó. Paulo, servo de Jesus Cristo. O termo grego aqui, Paulos, Dorlos e Essurristu. Paulo, servo de Jesus Cristo. O termo servo aqui é a palavra Dorlos, que significa escravo. Dani, você que está com a Bíblia aberta, abre para a gente aí, em João capítulo 8, versículo, acho que é 34, deixa eu ver se eu ainda estou, calma aí, João capítulo, isso, acho que é 34, 8:34, João 8:34, você consegue ler em voz alta para nós aí? Quem peca é? Volta lá em Romanos 1. Janilson, o termo servo aqui do versículo 1, Jonathan. Dorlos é o mesmo que aparece. A Bíblia do Dani já vem direto do grego, eu acho. É a segunda culto que eu trago uma palavra do grego aqui no original para o português e a dele já vem traduzida. Você vou comprar uma dessa para mim, Dan.
O termo dorlo significa escravo. Esse termo dorlos aparece no versículo 34 de João, capítulo 8. Só que em qual contexto? No seguinte contexto. A minha tradução é um pouco diferente, mas mais ou menos o que o Dani disse. Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O mesmo termo que foi usado para aquele que cometia pecado, era escravo do pecado, Paulo usou em Romanos capítulo 1, versículo 1. Ele está dizendo, Isaac, eu, traduzindo, e eu vou tentar te explicar o que ele quis dizer. Paulo, escravo de Jesus Cristo. E isso é maravilhoso. Porque o mesmo Paulo, e nós já vimos em outras cartas, na própria carta aos Romanos, ele fala do Senhor como Abba, o nosso Pai, que somos filhos, que fomos adotados. Mas ele começa a carta de Romanos escrevendo algo poderoso. Eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Só que se esse contexto aparece lá no escravo do pecado, Dani, sabe o que eu acredito que Paulo está dizendo, Wagner? Isso aqui é forte. Janilson, pega essa. Antes, nós éramos escravos do pecado. E éramos escravos, e todos nós sabemos o que significa escravo. Escravo era aquele que ficava a serviço do seu senhor, não tinha vontade própria, antes tinha que fazer aqueles... E nós éramos escravos do pecado, Wagner. Não tínhamos vontade, o pecado nos dominava. Mas Paulo está dizendo, minha pastora, mas alguém pagou um preço por mim. Alguém me comprou. Alguém me resgatou e me comprou com preço de sangue. Ele me comprou e ele me libertou. Eu sou livre. Eu sou. Vamos lá, igreja. Eu sou. Mas Paulo está dizendo, eu sou livre, ele me dá liberdade, eu sou filho, e filho tem liberdade, mas mesmo assim, eu abro mão das minhas vontades, para viver as vontades do meu Pai. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui, gente? Eu abro mão das minhas vontades para viver a vontade do meu Pai. Irmão. Tem um louvor, eu não vou lembrar quem canta. Não sei se é Trazendo a Arca, mas tem um louvor que diz, abro as mãos dos meus sonhos. Abre mão mais de quê? Da minha vida por ti. Você parou para analisar a letra disso? Vamos ler, ó. Abro mão. Para aí. Você tem sonho, né? Deixa eu te perguntar, príncipe e princesa do Senhor. E se o Senhor tiver outros planos? E se não acontecer? E se não fizer? Meu amigão, a frase da Viviane Martinello ainda crava na minha cabeça até hoje quando ela disse, pastorzão, quando o Senhor visitou ela na cozinha e disse, se eu não fizer? Pensa aí, se eu não fizer? Qual é a sua motivação para estar aqui?
Você continua. E se ele não cumprir? E se ele não fizer? Sabe, irmãos, cantar é muito bom. Mas será que estamos prontos para viver isso aqui que está escrito aqui? Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, ele está dizendo, eu abro mão das minhas vontades para viver a vontade do meu Pai. E se o Senhor parar tudo agora e mudar seus planos, você vai? E se Ele mudar tudo agora, você vai? E se Ele falar, para tudo, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, você vai? Ou tu vai dizer, oi, voz do diabo, está repreendido. Os crentes de hoje é pedir 33 confirmações, que é para representar a idade de Cristo. 33, Senhor, confirma. Confirma, Senhor, vai que não é do Senhor. Nesse versículo missionário mudou o tema da mensagem. A gente vai ficar por aqui, mas a gente aprende duas coisas. Paulo nos ensina primeiro a valorizar o fruto, o caráter. E segundo, ele nos ensina a abrir mão do nosso livre-arbítrio, a abrir mão do que é nosso, para viver a vontade dele. E deixa eu te perguntar, você está preparado para viver os planos do Senhor? Jesus disse para o discípulo que foi orar por Paulo, e eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. O Senhor está dizendo, eu já escrevi a história dele. Eu sei que você tem, irmãos, sonhos, projetos, e talvez o Senhor vá realizá-los. E glória a Deus, porque Ele realiza, irmão, Ele é Deus que realiza. Mas deixa eu te falar uma coisa, entregue a sua vida completamente para Ele. Porque se Ele quiser, Ele rasga o seu diploma. Se Ele quiser, Ele tira você daí. Se Ele estuda, faz mesmo, investe, corre atrás dos seus sonhos, vai mesmo. Mas sempre abra um parêntese na sua agenda. Qual parêntese? A hora que o Senhor quiser. Para tudo, porque a minha vida é sua. Eu sonho, eu planejo, planeja o seu ano mesmo, planeja a faculdade, estuda, busca mesmo, planeja, mas abra um parêntese, a vida é sua. Se o Senhor quiser para tudo, eu abandono tudo. Ai, irmão, pastor Fábio me mandou um vídeo. O apóstolo Luiz Emílio falando assim, teve um dia que o Senhor me parou em casa e disse assim, você não vai sair de casa hoje. E aí, tu para em casa? Cheio de coisa para fazer. Não, mas eu tenho minha vida. Ah, então a vida é sua, né? Planeje. Faça mesmo. Sonhe, pode sonhar, ouse sonhar. Deus realiza mesmo, Carlão. Mas deixa um parêntese aberto lá. Estou planejando, mas minha vida é tua. Faça de mim a sua. Fica de pé comigo. Outro dia a gente termina, irmãos. A gente ficou na terceira palavra do versículo 1. Aleluia. Fecha os teus olhos, rapidinho. Fechou aí? Talvez você entrou aqui pedindo uma resposta ao Senhor. Talvez a resposta que o Senhor está te entregando não é que você queria ouvir, mas é que você precisava ouvir. E qual é a resposta? Você está muito preocupado. Você está muito preocupada.
Amanhã nem chegou e você está tão preocupado. Basta cada dia o seu mal. Não nos preocupeis com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir. Amanhã. Sabe, Laís, olhais para os lírios do campo. Eles não semeiam, não trabalham, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como elas. Porque quem cuida desses lírios é quem? É quem, Laís? É Deus. Quem dirá vós que são filhos? Então escute a voz do Senhor. Descansa! Você é dele, a sua vida é dele. Quer um conselho? Vá para a presença dele e não tenha pressa de sair de lá. É você e ele, ó. Desfruta dele e deixa suas preocupações na mão dele. Não se preocupa não. É ele. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Paizinho querido, nós glorificamos ao seu nome. Porque o Senhor é bom. E o Senhor nos ama tanto. O Senhor deixou as 99 e foi lá me encontrar, me resgatar. Que nós, que não te merecemos, possamos entregar nossa vida aos seus pés, nas suas mãos, em nome de teu Filho amado Jesus, Pai. Vamos adorar, vamos. Adore.
nós te agradecemos. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Obrigada, Jesus, por essa noite tão marcante. Obrigada, Jesus, por falar conosco. Obrigada, Jesus, por receber a nossa adoração. Obrigada, Jesus, por nos marcar nesta noite com a tua presença. E nós queremos, ó Deus, viver esse final de semana, ó Deus, até nos encontrarmos aqui novamente domingo para junto te adorarmos. Queremos viver a tua palavra recebida, ó Deus. Queremos viver, ó Deus, com o nosso caráter diante do Senhor. Queremos ser reconhecidos na terra como aqueles, ó Deus, que representam a tua vontade, que representam a tua presença, que representam, ó Deus, a tua palavra. Capacita-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. Envolva-nos, ó Deus, com a tua glória. E que sejamos homens e mulheres segundo o coração do Senhor. Em nome de Jesus. Conduza-nos, ó Deus, em paz para os nossos lares. Guarda as nossas vidas. Guarda a nossa família e nos dê um final de semana abençoado, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus. E então, romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. Aleluias. Espírito. Aleluias. Domingo às 19 horas estaremos aqui. Em nome de Jesus. Vem como em Pentecoste e em